Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: quem foi o profeta Ezequiel? Você sabe quem foi esse profeta? Nós vamos descobrir agora o mistério da vida deste homem. Vamos dar início fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje. Está localizado aí num texto muito conhecido no meio do povo de Deus, que se encontra aí em Ezequiel, livro que leva o seu nome, capítulo de número 37, versículos do 1 ao 4, que diz o seguinte: Veio a mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-lhe ele: profetiza a esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vamos começando falando o significado do nome de Ezequiel. Significa Deus torna forte. No hebraico, Ianzel. Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. O significado do nome de Ezequiel é muito importante, tem um significado muito bonito, tem um significado muito profundo aí. Deus torna forte. E a pergunta é: quem foi Ezequiel na Bíblia? Ezequiel era o filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote, Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, nada se sabe muito sobre quem foi Ezequiel, além do que das informações que nós encontramos no livro que leva o seu nome, no Antigo Testamento. Nós sabemos algumas coisas e revelações que este profeta teve através do livro que leva o seu nome. O Ezequiel, ele foi levado cativo para o exílio da Babilônia em 597 a.C. Logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém, na ocasião foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a sua família real, os artesãos, habilidosos e cidadãos mais prominentes, daquele tempo. 2 Reis 24:14. Eu peço a você aí que está ouvindo a palavra do Senhor, que se você se interessar, durante a mensagem, eu vou estar aqui citando versículos bíblicos, capítulos da Bíblia. Você pode estar indo lá e fazendo essas leituras para que você se aprofunde mais aí sobre a história de Ezequiel. Algumas, se eu sentir, irei ler, mas se não, você pode estar acompanhando, lendo, para você entender melhor a mensagem. O profeta Ezequiel era casado, porém a sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro. Isso aconteceu poucos antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico em 586 a.C. Não é feita qualquer menção na Bíblia sobre possíveis filhos de Ezequiel. A morte súbita de sua esposa foi anunciada por Deus e o profeta foi proibido apressadamente pelo Senhor de se lamentar pelo triste acontecimento. Ele não pode realizar qualquer rito relacionado ao luto, Você pode ler Ezequiel, capítulo 25, versículo 15 e 16. Leia lá para você entender isso aqui.
Essa proibição serviu como sinal do que os habitantes da cidade de Jerusalém fariam em breve. Você vai ler aí Ezequiel 24, versículo 19 ao 27. Vamos saber o ministério aí do profeta Ezequiel. Após ter sido levado cativo, o profeta Ezequiel se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Tel Abibe, perto de Nippur, na Babilônia. Ezequiel 1, versículo 1 e Ezequiel 3, versículo 15. Após 5 anos vivendo no exílio, ele recebeu sua chamada profética. O profeta vivia em sua própria casa, onde os anciões vinham consultá-lo. Você vai ler aí Ezequiel 3, versículo 24, Ezequiel 8, versículo 1, Ezequiel 14, versículo 1 e Ezequiel 20, versículo 1. E você vai ler também Jeremias 29, de 1 ao 7. É bem possível que o profeta Ezequiel começou o seu ministério profético com a idade de 30 anos. Caso isso esteja correto, ele tinha entre 25 e 26 anos, quando foi deportado para a Babilônia. Em seu livro, o profeta se mostra bastante familiarizado com os preceitos da religião judaica e com o Templo de Salomão, mas não há qualquer evidência de que ele tenha desempenhado alguma função sacerdotal em Jerusalém, antes de ser levado à Babilônia. Na verdade, geralmente, os sacerdotes começam a exercer as suas funções no templo com a idade de 30 anos. Conforme já foi dito, o profeta Ezequiel foi exilado antes de alcançar essa idade. Portanto, quando Ezequiel completou 30 anos, ele estava vivendo mais de 1.000 quilômetros de distância da sua terra natal. Mas no ano em que ele deveria começar os seus serviços como sacerdote, Deus o chamou soberanamente para se tornar um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Durante o período em que ele profetizou, o templo estava em ruínas. Vamos conhecer essa chamada do profeta Ezequiel? A chamada do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é uma das mais espetaculares registradas nas Escrituras. Esse chamamento é descrito em detalhes nos capítulos 1, 2, 3 de seu livro. Nessa ocasião, o profeta teve uma visão da glória divina. Os 4 seres viventes, os querubins, visto pelo profeta Ezequiel na ocasião da sua convocação, também lembram o chamamento de Isaías, aonde ele viu serafins que ministravam diante de Deus. Isaías 6, versículo 2. Além disso, existe uma semelhança muito grande com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve. Apocalipse 4, versículo 16. Quando o profeta Ezequiel caiu com o rosto na terra, diante da visão tão gloriosa que teve, ele escutou as conhecidas palavras: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel 2, versículo 1. Nesse momento, ele foi capacitado pelo Espírito a tornar-se um canal da revelação divina e proclamar a palavra ao povo de Deus, O profeta Ezequiel frequentemente é chamado por Deus pela expressão Filho do Homem. Nesse contexto, essa expressão significa basicamente ser humano. Enfatiza a insignificância humana diante do poder e da majestade de Deus. E ainda tem pessoas, que quer ser alguma coisa, que se acham melhor do que os outros. O próprio Deus está falando conosco. Falou também aqui com o profeta Ezequiel, dizendo, Filho do homem, dizendo sobre a insignificância que o homem tem no sentido dele ser humano, mortal. E ainda tem pessoas que querem ser melhor do que os outros, que perca de tempo, que vaidade, que egocentrismo. Isso tudo não é de Deus. Essas coisas aí, sentimentos ruins. E o Senhor mostrando mais uma vez que nós somos seres humanos, sujeitos
a qualquer momento morrermos, nós estamos sujeitos a qualquer momento estarmos doentes, né? Estamos a qualquer momento acontecendo algo em nossa própria carne, porque nós somos, né, pessoas mortais, e existem pessoas que ainda, né, empinam o nariz e dizem que é alguma coisa. Se nós somos alguma coisa, é porque o nosso Deus está em nós, Ele que exalta, Ele é que honra cada um de nós. É Ele quem fala o que nós somos. E a pergunta é, qual a mensagem do profeta Ezequiel? O grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis, olha aqui o nome, fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir a sua promessa de restauração. Você sabe que restaurar alguma coisa é algo que foi destruído e que será reconstruído, né? Uma restauração será restaurado. Então, essa promessa Deus tem para conosco, Deus tem para cada um de nós. Veio nos restaurar, né? Nos salvar, nos trazer de volta através do Senhor Jesus, né? Lá na cruz do Calvário, restaurar cada um de nós. Deus haveria de conduzir a nação novamente à sua terra de origem, né? O povo naquele tempo. Ele traria novamente os templos de glória para o templo para Jerusalém. Isso aconteceria após o fim do julgamento divino sobre os judeus. Esse julgamento era evidenciado pelas provações e destruições advindas pela ocasião do cativeiro. O profeta Ezequiel anunciou o julgamento sobre Jerusalém, né? Ezequiel 1:24. Ele também anunciou o julgamento divino sobre as nações estrangeiras, Ezequiel 25:32. Também profetizou após a destruição da cidade e a restauração e a misericórdia para o futuro. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas plenamente apenas em Cristo, né? Ezequiel 37, versículo 24. E qual o simbolismo, né, de Ezequiel? A mensagem do profeta Ezequiel é a que contém mais elementos simbólicos. Entre todas as outras mensagens dos profetas escritores, também é possível perceber que a mensagem proclamada por ele era claramente representada por suas próprias experiências pessoais. Isso significa que Deus fez com que o profeta fosse um tipo de sinal vivo para o povo judeu. Assim, o profeta precisou enfrentar grandes provações, suportar terríveis sofrimentos, né? Como também nós, em algum momento de nossas vidas, enfrentamos. Ainda existe os leigos que não conhecem de nada de Bíblia, não conhecem sobre vida, sobre nada, dizem que na vida não há sofrimento. Sim, há sofrimentos, há provações que muitas vezes temos que suportar para podermos um dia estar com o Senhor Jesus no céu, porque a porta estreita é a porta que leva para o céu e a porta larga é a porta que leva para o mundo. Então vamos escolher a porta estreita. Não é fácil, não é brincadeira, temos que renunciar muitas coisas, principalmente os que são chamados para um ofício como o do profeta Ezequiel, que foi aí um exemplo e um sinal vivo que Deus estava falando com o seu povo naquele tempo e está falando conosco nos dias de hoje. Então, a fim de que a vida, de Ezequiel servisse de sinal para incitar a nação a buscar o arrependimento. E você não acha que nós precisamos nos arrepender? Precisamos. Muitas coisas que você faz hoje de ruim, você irá se arrepender lá no futuro. Você irá se arrepender. Mas se você não se arrepender, você vai ter um problema. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter um particular cara a cara com o nosso Deus e com as coisas que acontecem ao nosso redor para nós nos arrependermos. Muitas das vezes o Senhor permite que algo que está nas nossas mãos seja perdido, seja tirado, para que Ele venha nos dar uma lição e venha nos ter
arrependimento após essa perda, porque o sofrimento ele causa arrependimento. Não venha dizer, muitas pessoas vêm dizer assim, eu não preciso me arrepender. Não precisa não? Se você tem essa vida aí que você acha que não tem que se arrepender, eu tenho dó de você, porque todos nós em algum momento da nossa vida vamos nos arrepender por algo que fizemos, né? Tem pessoas que ele não se arrepende de um dia para o outro, demora muito tempo para se arrepender. Então o Senhor estava aí chamando o povo para um arrependimento, para se arrepender dos seus maus caminhos, como o Senhor também fala conosco a todo momento, para nós nos arrependermos. Além de muita simbologia, o profeta Ezequiel também usou parábolas e provérbios, né? Você vai ler Ezequiel 12, versículo 21 e 22, Ezequiel 15 e também versículo 19. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo, sobre as parábolas de Jesus, como Jesus falava, né, nas parábolas. E também vou colocar na mesma descrição, logo abaixo, a mensagem profetas maiores e profetas menores. Você pode ouvir, porque tem tudo a ver com essa mensagem aqui do profeta Ezequiel. Ouça e se edifique. Algumas pessoas equivocadamente utilizam algumas passagens do livro de Ezequiel para sugerir que o profeta sofria de algum transtorno mental. Ezequiel capítulo 3, versículo 23, Ezequiel capítulo 4, versículo 8. É claro que quem defende essa ideia falha em compreender a forma com que Deus direciona a vida desse homem. Olha só, você não sabe que os servos do Senhor, as servas do Senhor, pessoas, né, que servem a Deus, que têm compromisso com Deus, muitas das vezes chamam-nos de pessoas que têm problema mental, né? Chamamos, isso aí é louco, isso aí é doido, isso aí eles falam assim, esse é fanático, isso é doido, não ouço as palavras desse homem, dessa mulher, não. E muitas das vezes são mensagens que em algum momento não faz sentido para outras pessoas que estão neste mundo natural, que não compreendem as coisas espirituais, né? Porque as coisas de Deus são invisíveis aos homens. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Uma pessoa natural, ele nunca vai compreender as coisas espirituais do céu, as coisas espirituais de Deus. Então, por isso que muitas das vezes somos taxados de loucos, doidos, varridos, que têm transtornos mentais, que não é para dar ouvido à voz que estamos falando, que não é a nossa voz, a voz de Deus através de nós, e acaba que passa um tempo e acontece aquilo que falamos. Estou falando de pessoas usadas mesmo por Deus. Não estou falando de pessoas que brincam com as coisas de Deus e falam coisas que Deus não falou. Não estou falando dessas pessoas. Estou falando de pessoas compromissadas com Deus, chamadas por Deus para esse ofício, assim como Ezequiel, este profeta, foi chamado. No início do ministério do profeta Ezequiel, sua mensagem não foi muito bem recebida, né? Como muitas das vezes nós, né, falamos aqui, estamos pregando, ensinando, entregando as mensagens, as revelações, as profecias, e muitas pessoas não estão recebendo. Tem pessoas que eles não recebem as profecias e revelações, mesmo que muitas das vezes fogem da mente humana, mas, olha, são palavras e profecias que vêm de Deus, não são nossas, são de Deus, né? Então, muitas vezes, ela não foi bem recebida, a mensagem de Ezequiel. Você vai ler Ezequiel 3, versículo 5. Porém, com o passar do tempo, o profeta foi sendo identificado numa posição honrosa. Você viu? Pode passar os dias, pode passar os anos, mas em algum momento da nossa vida, se você foi chamado por Deus, se eu fui chamada por Deus, em algum momento vamos ser honrados, porque Deus, com certeza, Ele fará isso, mas isso é para a glória do seu nome, não para a nossa glória. Então, ele foi aí ficando reconhecido por causa de todas essas profecias que se cumpriam, né? De alguma maneira. E algumas ainda vão se cumprir, né? E outras já estão se cumprindo. E nós sabemos que todas as palavras que estão na Bíblia irá se cumprir. Você vai ler aí Ezequiel 8, versículo de 1, né, ao 14. Você vai ler também Ezequiel 14, 1, Ezequiel 21. De qualquer forma, durante seu comissionamento como profeta do Senhor,
o avisou que a casa de Israel não lhe daria ouvidos. Isso porque os judeus não queriam ouvir o próprio Deus. Por isso Deus disse que fortaleceria o profeta contra o povo, numa frase que talvez contenha um jogo de palavras que faz referência ao significado do seu nome, né? Ezequiel 3, versículos 7 e 8, que o nome de Ezequiel significa Deus torna forte. Então tem tudo a ver com o nome do profeta, o significado do nome do profeta, o Senhor aí o fortalecendo. Vamos agora para o fim do ministério do profeta Ezequiel. A Bíblia não relata nada sobre a morte do profeta Ezequiel. Tudo o que sabemos é que seu ministério durou pelo menos 23 anos. Ezequiel 29:17. Considerando então que ele começou a profetizar em 592 a.C., quando tinha 30 anos. Ele viveu no mínimo cerca de 50 anos. O profeta Ezequiel não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento. Ele também não é citado diretamente no Novo Testamento. No entanto, muitas de suas visões claramente servem de base para o simbolismo presente no livro de Apocalipse. Nós vemos que o livro de Apocalipse tem muito simbolismo e o livro de profeta Ezequiel não é diferente. Tem muitas coisas que foram faladas aí no livro de Ezequiel, que o livro de Apocalipse também está ali mostrando. Então nós temos que ver que se parece bem muito aí com esse livro do Apocalipse. Vamos ver quem são os contemporâneos do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi contemporâneo de dois profetas escritores, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. Os três viveram durante a época do cativeiro. O único período histórico que contou com tantos profetas e escritores como aquele foi por volta de segunda metade do século 8 a.C., quando viveram os profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos uns dos outros. Jeremias profetizava em Judá, Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor e já o profeta Ezequiel pregava entre os judeus cativos na Babilônia. Você viu a diferença? Um profetizava em um lugar, outro no outro e outro no outro, mas eles eram do mesmo tempo, né? Então, nós sabemos que o povo de Deus, os servos e servas do Senhor, eles estão pregando, não importa se aqui, se acolá, não importa se é fora do país, se é aqui no Brasil, se deixa de ser, importa que aonde o Senhor plantou cada um de nós temos que falar o que Ele mandar nós falarmos, assim como os profetas aqui, e principalmente também aqui, que é o nosso personagem principal de hoje, o profeta Ezequiel, que nós temos aí no livro do mesmo, que leva o seu nome, no capítulo 37, falando aí sobre os ossos secos, para ele profetizar. E o Senhor disse: profetiza, filho do homem, pode esses ossos reviver? E ele disse: tu sabes, Senhor. E os ossos estavam sequíssimos, E essa mensagem aqui também, eu vou colocar no início dessa mensagem, que vai falar um pouco aí sobre o vale de ossos secos. Você ouça e se edifique a vida desses profetas, principalmente o de hoje, o profeta Ezequiel. Espero que você tenha aí aprendido muita coisa através da vida desse profeta. Que Jesus abençoe, como sempre, a vida de cada um de vocês.